Olá, eu sou a Rose Ramos, atual presidente do Unicamp Ventures, também sou fundadora e CEO da Match IT, uma startup do Parque Tecnológico da Unicamp. E eu vim fazer um curso de extensão aqui em Stanford, nos Estados Unidos, e tive o prazer de encontrar o Jean. Jean é ex-aluno da Unicamp também, empreendedor aqui no Vale do Silício, e achei que era uma ótima oportunidade de contar um pouquinho da história deles, compartilhar aí para os empreendedores, alunos, ex-alunos da Unicamp em Campinas e saber dessa jornada. Então, oi Jean! Olá! Que bom que você topou essa empreitada. Que prazer! Muito bom. Me conta um pouquinho da sua formação, como é que foi você fazer a Unicamp, o que você fez, quando foi e tal. Beleza, sou a turma 2009 da Unicamp, Mediologia, IA, saudades demais. 2009 até 2012, formado em 2013, pego o diploma, venho para cá direto já para fazer o mestrado. Foi assim. Mas, começa do começo, por que você fez Mediologia? Vai. Beleza, vambora. A Mediologia, bom, Gente, isso que é interessante da minha vida, assim, eu fui indo, não pensei muito, assim, pra falar muito a verdade. Você morava em Campinas? Eu sou nascido em Campinas, mas só no hospital, morei a vida inteira em Americana. Justo. E daí eu comecei a pensar um pouco nas coisas que eu queria fazer, mas eu meio que apliquei pra várias coisas, assim, psicologia, tinha até física, ciências sociais, eu falei, o que eu gosto, né? É interessante, eu falo muito hoje em dia com alunos, né, pessoas que estão prestando vestibular, eu tive um canal no YouTube uma época também que eu tava tentando, sei lá, prover um pouco de guidance pro pessoal, assim, né, do que fazer. Porque não é um processo fácil, assim, acho que a gente tem uma... Muito cedo, né? É muito cedo, a gente tem uma ideia meio ilusória da academia, assim, sendo esse portal que nos leva pro mercado de trabalho. E não é muito assim, né? Qual que é o papel da universidade, qual que é o papel de tudo isso na nossa vida? Acho que a gente ainda tem que debater muito sobre isso. Mas a verdade é que na época eu comecei a falar o que eu gosto de fazer, eu meio estava entre música e comunicação social. A música eu achei que não ia dar em nada, engraçado, né? Porque olha o papai hoje em dia, né? Daí eu acabei indo mais para a parte de comunicação social e fui aceito na mídia, que foi, nossa, uma das melhores experiências da vida. Por quê? Por tudo. Porque, meu, é muito fantástico. A Unicamp é fantástica em tantos sentidos, assim. Eu acho que... primeiro que eu sou muito fã do curso, sou muito fã das pessoas, admiro muito as pessoas que criaram o curso. Eles foram muito corajosos em criar uma coisa nova naquela época, a gente foi a 6ª turma, então era engraçado que na mídia existia um pouco essa crise do tipo, pô, que legal, esse curso é super novo, mas também não tinha muita turma formada ainda, ninguém sabia o que ia ser do diálogo, então era uma dicotomia assim de, porra, exciting assim, mas ao mesmo tempo, o que a gente vai ser? Tinha essa crise assim no curso. Mas foi maravilhoso porque primeiro a Unicamp, acho que o que ela provém, né, como... nos tornar cidadãos do mundo, assim, eu acho que isso é impagável. E você foi fazer um mochilão, você decidiu, eu vou fazer um mestrado, qual foi a ordem? Não, a ideia... A ordem dos fatores. Um pouco dos dois, um era desculpa pro outro, assim, entendeu? Assim, vou fazer mochilão pra procurar faculdades, mas ao mesmo tempo vou procurar faculdade, mas também queria fazer mochilão, então foi meio que os dois juntos, assim. E daí? Então, daí foi essa história, um pouco na Europa, um pouco aqui, daí eu acabei parando em São Francisco, eu precisei, acho que eu apliquei para 2 faculdades, Cal Arts e uma que chama Academy of Arts, em São Francisco. Acabei que eu passei nas duas, mas fui pro Academy of Arts porque era um mestrado que tinha mais a ver com o que eu queria, assim. Mas assim, pensa na infraestrutura, assim, você já tinha visto, você já tinha um contato aqui, de onde surgiu essas pontes? De onde surgiram as pontes? Tudo na maluqueza, assim. Eu queria vir para fora. Sempre me senti um cidadão muito do mundo, assim, sempre quis essa experiência. Eu já tinha feito intercâmbio, já tinha morado nos Estados Unidos 1 ano, high school. Não pensava em voltar para os Estados Unidos, mas eu queria fazer algo mais afora. Eu sentia que era lá que minha vida ia se desenvolver, assim. Mas aí vim para os Estados Unidos, para Califórnia, que é um lugar que eu sempre quis conhecer. Me decepciono com LA, mas São Francisco, por algum motivo, deu uma ressonância legal, assim. E daí a decisão entre a Academy of Arts e Cal Arts foi exatamente, acho que em complemento com a Unicamp. A Cal Arts era uma faculdade muito crítica, muito acadêmica ainda, que era super legal, mas eu falei, mano, a Unicamp me deu muito isso, essa parte crítica, essa parte de pensador, acho que está na hora de me instrumentalizar um pouco mais. Daí eu escolhi o mestrado baseado nisso, que foi quase que um mestrado, como que a gente fala, curso técnico, né? Quase que um curso técnico, assim, tinha pegada de mestrado, mas foi muito instrumentalizador. Saí de lá com sound design e música para mídias audiovisuais. Sound design tá em português, colega. Sound design, que é? Desenho de som. De som? Desenho de som. Foley, basicamente fazer toda a parte de pós-produção de som, desenhar as paisagens, captar também, mas fui mais focado na música mesmo, né? E tem algum estilo específico, algum instrumento? Me explica um pouco mais. Pensei que eu sou engenheira de alimentos, velho, me ajuda. Olha, como você podia escolher, você entra no mestrado, você faz algumas aulas básicas,
de instrumentalização, daí você podia escolher se você ia para o desenho de som ou para a parte de trilha sonora. E como eu já tinha formação na mediologia, que eu estava pensando um pouco em ser diretor, ser cinematógrafo e tal, eu já estava fazendo as trilhas e eu fui meio já buscando a parte de trilha sonora. Daí eu fui focar em trilha sonora, daí você instrumentaliza desde a parte de teoria musical até os softwares mesmo que você trabalha, a parte de music business e tudo foi assim, bem completinho, o curso foi super bacana. E aí acabou o mestrado quando? Olha, o mestrado acabou em 2016, maio de 2016, daí tava jogado no mundo. Eita. Daí foi aquela loucura, né? Mas você chegou a ver empreendedorismo Não. concomitante? Não, você estava... Olha, aplicação prática do que você tinha visto na teoria e ainda conceito. Assim, é engraçado, o artista ele é empreendedor por natureza. Hoje em dia, para você ser artista, você tem que ser empreendedor. Isso que é uma das grandes teses do papai. Né? Você tem que fazer sua marca, como se for individual, como banda, o que quer que seja. Mas eu já tinha na minha cabeça que era muito certo que ia ter que desenvolver minha marca, fazer meu site, não sei o que lá. Aconteceu de 2 colegas chineses, na época, me chamarem para abrir uma empresa com eles. Então foi meio que natural. Assim, a gente adorou você é um cara super desenvolto, você é talentoso. Do mestrado, eles Do mestrado. Vamos abrir uma empresa junto na China? Vamos abrir uma empresa junto na China. Você começou lá, não começou aqui? Eu comecei na China. Você foi para lá morar lá? Então, daí eu fiquei com o escritório aqui nos Estados Unidos. Escritório. Era tipo a mesa? Era minha casa, não, era no meu quarto. Justo. Mas fomos fazer. Daí eu meio que era responsável por fazer os contatos aqui, o networking aqui, contratar estúdio, contratar músico, enfim. E aí toda a parte de plano de negócio? A gente fazia tudo junto, os 3. Mas é muito mais com eles, porque o mercado da China é outra história, né? Mas foi uma experiência muito bacana, aprendi muito. O mercado chinês é bem diferente, o jeito que se navega, mas tem coisas muito bacanas também que eu hoje tento incorporar. Ele é meio tradicional ainda na questão de muito shake hands, apertar as mãos ainda, muito assim, quem você conhece, eles são muito... Relacionamento, exatamente. E eu tinha várias perguntas aqui, mas eu mudei toda a ordem. Então, vamos embora, tá no flow. Tá aí. Mas não era papaya. Não era papaya, era Wanderer Music. Wanderer Music? Fazia o quê? Daí era pós-produção de áudio para mídias audiovisuais. Foco era trilha sonora, mas a gente fazia um pouco de tudo. Startup, né? Então vamos usar vários chapéus ali, fazia o desenho de som, fazia folha, fazia mixagem, masterização, mas o foco sempre em trilha. Então todo o trabalho de trilha que a gente conseguia pegar, a gente pegava. Inclusive coisas não tão relacionadas às vezes com trilha, eu fiz muito ghostwriting, como que é escrita fantasma para artistas. Então artistas, sei lá, de C-pop, assim, que queria fazer uma música, mas queria uma pegada um pouquinho mais western, né? Mais ocidental. Acabavam que eu fazia aqui no escritório, contratava, sei lá, cantoras americanas, os bateristas, enfim, para dar aquele gostinho um pouquinho mais ocidental. E aí você cobrava por projeto? Cobrava por projeto, exatamente. E aí o que você aprendeu? O que deu muito certo e o que deu muito errado? Olha... Primeira empresa, né? Foi a primeira empresa oficial. Eu tive uma brincadeira que, né, na Unicamp mesmo, com outros 2 mediálogos, ou 3, né, nem sei quantos a gente estava. Era 4 nós, então outros 3, que a gente fazia as gravações das bandas que estavam se formando no IA. Então o pessoal de música que estava se formando, a gente falava, a gente vai fazer um DVD para vocês. Então era uma brincadeira, mas era um empreendimento DVD, ali. velho, a pessoa já... Exatamente, fazia um DVDzinho pro pessoal. Mas a primeira empresa oficial, a gente tinha uma ideia de abrir uma produtora já de gravação de shows. A gente fez muitos shows, eventos na Unicamp, a gente cobria, a gente fez parceria com Mídia Ninja na época, Coletivo Fora do Eixo, era daquela época. Mas acabou que, obviamente, né, cada um foi pro seu canto. Sim, mas sim, essa foi a primeira empresa na China. Aprendizados, que deu certo e que deu errado. Olha, deu certo que acho que o intercâmbio cultural foi muito legal. Eu aprendi, ensinei muito, acho que foi muito legal aprender a navegar o mercado chinês, entender a cultura, abrir ótimos contatos lá. Até hoje converso com eles, inclusive alguns deles querem ajudar com a papaya no momento certo. O que deu errado, acho que também a parte cultural de expectativas, assim, acho que a gente poderia ter comunicado um pouquinho melhor, mas aprendizado. E isso foi quando, assim? Ele decidiu, deu ruim, vamos 2016 até 2020 oficial. 2019 rolou um grande escândalo de corrupção no mercado da indústria cinematográfica na China, porque ainda tem muito controle estatal lá e meio que, nossa, a indústria entrou meio que em colapso. Então a gente ficou quase um ano inteiro sem grandes projetos, assim. Daí a pandemia, daí não tinha jeito, né? E eu já tava pra ser sincero, eu já tava meio pronto para a próxima jornada. Meio morando aqui. Aí... o tempo inteiro morando aqui. Fui para lá, mas fiquei morando aqui o tempo inteiro. Daí em 2019 eu abro a Astral Wolf, que é o meu selo musical, já pensando em fazer essa transição. Daí eu começo a gravar artistas aqui lá na Bay Area, em Berkeley, onde eu tô, que é um pouquinho, 1 hora daqui. Mas aí você foi...
Me conta de Berklee, onde entra Berklee? Então, daí eu tava em São Francisco, fiquei 5 anos em São Francisco, mestrado e a parte da Wanderer, vou pra China, na volta da China eu já saio de São Francisco e vou pra Berklee, para mudar um pouco de ambiente, estava cansado um pouco da cidade grande, queria, sei lá, uma outra experiência, mas é pertinho, assim, também, 20, 30 minutos, assim, cruzou a ponte, tá lá. Mas você foi estudar lá também? Não, fui só pra cidade, que eu gostava da cidade mesmo, assim. Talvez estava com saudades de Barão Geraldo, não sei. Que é uma cidade meio universitária, não sei. Mas eu pensei em fazer um doutorado, estava meio nessa época, talvez vou para UC Berkeley fazer um doutorado. Mas daí eu abri a Astral Wolf e falei, mano, dinheiro do doutorado não dá, tá na hora de... E eu me senti um pouco hipócrita, pra ser sincero, voltar na academia, assim. Eu acho que eu queria ter uma experiência de mundo, assim mesmo, sabe? Antes de voltar pra academia, assim. Tinha tido pouca experiência, eu falei, não, eu quero ter uma boa experiência pra... Se eu for voltar pra academia um dia, eu quero poder passar uma experiência de, bagagem, assim. Carreguei as malas. Vivenciei isso. Daí foi isso, abri a Astral Wolf em 2019, e fui trabalhando com a Astral Wolf, e nisso tudo, né, nas dores... Sozinho daí, não tinha sócio? Sozinho, foi super bem, ainda existe a Astral Wolf, a gente pegou acho que terceiro no topo das paradas de Nova Era, fiz música pro Cristiano Ronaldo, foi super legal, fiz música pro Tony Robbins, eu me nichei, né, eu notei, acho que a Astral Wolf nasce de notar um nicho, uma necessidade de um nicho. Já tô falando, tentando trazer para o empreendedorismo, né? Que é muito isso. É um problema, notei uma deficiência que era um nicho de... Como eu estava nesse mundo de espiritualidade, meditação e tudo mais, eu notei que tinha muito músico querendo gravar e não tinha muitos produtores atendendo aquele mercado. Falei, eu sei fazer música super bem, eu sei, né? Eu me chamo parteiro de música, né? Eu quero ajudar essas pessoas a dar vida para essas músicas. Então eu nichei nessa questão da mindfulness, né? Como que fala isso em português? Acho que mindfulness é mindfulness. Bem-estar, talvez. Pode ser. E daí peguei a Astral Wolf, fiz esse nicho, fiz um pouco de tudo, mas bem focado no nicho de bem-estar e meditação e tudo mais. Daí a Papaya nasce depois de, sei lá, 5 anos de Astral Wolf quase, vendo as loucuras que essa indústria vive, é uma indústria totalmente antiquada, ineficiente, precisa de movimento, de uma renovação. Me fala mais da Papaya. Tava vendo One Stop Shop da carreira musical. Me fala mais o que é o conceito, da onde nasce, assim... Você chegou a fazer plano de negócio, estruturação, ou foi do estômago? Sim, um pouco dos dois. Nasce do estômago, ela nasce com uma outra tese. A primeira ideia da Papaya foi, sim, realmente... A ideia é, assim, sempre tentar solucionar as dores do mercado, dores que eu vivi. Isso acho que me faz muita diferença como founder hoje em dia, você ser um founder que está querendo resolver a dor que você viveu. Isso ajuda muito na hora, né? Tanto de vender, de comunicar, falar com o investidor e conhecer a indústria. E é uma indústria que eu já estou há mais de 10 anos também navegando. Então ela nasce que a primeira interação que eu estava trabalhando com blockchain, e a ideia era tokenizar a propriedade intelectual. Então você pega a propriedade intelectual, a música, o fonograma, a composição, você tokeniza aquilo e a ideia era comercializar. Mas então, você tinha também um parceiro técnico? Não, na época não. Eu estava sozinho, eu estava trabalhando, fazendo consultoria musical e artística para algumas empresas de cripto. Estava participando de DAOs, né, que são Decentralized Autonomous Organizations, organizações autônomas descentralizadas. Então foi daí que começou a surgir a inspiração. Falei, eu posso trazer esse tipo de vivência para o mundo da música. Eles tinham um ambiente meio de aceleradora lá dentro da startup. Não, eles eram uma empresa, não era startup. Mas eles tinham um pouco de ambiente de aceleração, então eu comecei a preparar para fazer um pitch para eles. E daí foi indo, assim, eu fui conhecendo investidores, pessoas que querem ajudar. Daí eu fui mergulhando nesse mundo cada vez mais de empreendedorismo. Então essa é a primeira interação do Papaya. Daí, hoje em dia, a gente mudou, a gente pivotou. Foi quando que você começou o embrião? Assim? A gente pivotou, acho que meio que julho do ano passado. Então, menos de um ano. Mudamos de tese, porque a gente viu que... A gente pesquisou bem outra tese. Quando a gente mergulhou bem a fundo, viu que a tese não ia resolver o problema que a gente queria resolver. Era uma tese hype, né? Era uma tese que todo mundo ia gostar, blockchain, todo mundo, nossa, que legal. Mas a gente viu que ela não resolvia um problema de verdade. Que é talvez uma das maiores lições que eu aprendi nesse tempo todo, que é muito sobre o problema que você quer resolver, muito mais do que a solução que você está provendo. Você tem que pegar um problema, entender ele super bem Para quem, né? Para quem, exatamente. Entender. Quem que é o público da Papaya? Então, hoje em dia, a tese da Papaya, a gente fala que é o LinkedIn pro artista. A gente começa na indústria da música, que é a indústria que eu sei navegar, mas a gente pretende ampliar para toda a economia do criador. Então, até autores de livros, escritores, atores. A gente até conversou com uma moça que ela faz arte, eu não sei falar isso em português, gente, perdão, mas que faz a pintura de vidro, stained glass.
que ela derrete o vidro, faz pinturas, mosaicos. Até ela a gente viu como um possível público-alvo, porque o grande problema é a conexão, né? O artista ele não está no LinkedIn, porque o LinkedIn não serve as necessidades do artista em várias áreas. Então a gente vem tentando solucionar esse problema, né? E aí, de um lado, que tem o LinkedIn, você tem os profissionais e tem também as empresas. Isso. Aí, no caso das artes, você tem o artista e do outro lado são o quê? São produtoras? A gente chama dos service providers, os provedores de serviço daí. Então a gente conecta, por exemplo, o músico com o produtor, o músico com o selo musical, o músico com o representante de marketing, né? A gente vê a Papaya como um grande catálogo, né? A estratégia é primeiro catalogar a indústria da música para daí fazer conexões inteligentes via AI e tudo mais, né? Em que momento vocês estão do negócio assim hoje? A gente está early, mas a gente tem o MVP no ar com já mais de 210, 215 usuários. Que legal. Então já tem uma equipe? Você está sozinho? Como é que você está? Oficial... Pergunta difícil. Exatamente. Porque tem muita gente envolvida no projeto. A gente tem mais de 15 pessoas envolvidas que ajudam, dedicam seu tempo, que eu sou super grato. Oficial mesmo, só eu, que estou full time. Mas assim, tem estagiários e pessoas ajudando, advisors, mentores e tudo mais. Você está trabalhando com preparação para fundraising? Como é que você... Sim, a gente começou a levantar agora oficialmente. A gente tentou arrastar o máximo possível. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente quer muito contratar uma das nossas estagiárias. Ela é excelente, excelente, excelente. E também alguns estagiários da Unicamp, também a gente está tentando ver se consegue contratar eles, sim. Então, dois diálogos. A gente está super contente com o trabalho deles. Então, hoje em dia é muito mais para tentar tê-los no time, porque eu tenho uma situação ainda que eu consigo manusear a renda, eu ainda ganho um pouco de direitos autorais, eu consigo fazer uma gig aqui e ali, então eu consigo me virar. Então a ideia é, vamos tentar, né, postergar ao máximo, né, o levantamento de capital, porque você sabe que dilui, né? Quanto mais cedo, mais você dilui. Mas hoje em dia a gente está oficialmente começando a levantar o dinheiro, mas ainda assim, a gente está na fase de pesquisa, catalogando todos os investidores, vamos tentar anjos primeiro, depois a gente vai para os fundos, obviamente tentando fazer o melhor negócio, né, que tenha em mente a empresa. Legal. E Jean, o que você diria, né? Eu espero que existam alunos, ex-alunos, empreendedores, futuros empreendedores ouvindo a gente. Se eles chegaram até aqui, né, já são aguerridos. Mas o que você diria para essa galera do ponto de vista de mercado internacional, preparação, comparação? O que você diria para eles? Olha, eu sou um pouco, eu vou dizer assim, ignorante no mercado brasileiro, porque minha vida profissional inteira foi criada aqui. Então eu não posso falar muito, obviamente eu tenho experiência antes de vir para cá e, né, mantenho contatos no Brasil. Mas assim, a minha impressão, algumas coisas são diferentes, né? Eu acho que a cultura, vou falar dos Estados Unidos especificamente, ela é uma cultura muito voltada para empreendedorismo, muito voltada para o negócio. Então, todo o ecossistema, né? E acho que muito legal o que vocês estão fazendo na Unicamp, assim, de ver como a Stanford, como a UC Berkeley já estão assim fazendo isso há muitos anos, de ter todo esse ecossistema, né, do pessoa que sai da faculdade, que tem acelerador, o fundo, que volta para a faculdade. Então eles já estão muito avançados nisso. Então o pensamento todo aqui, né, ele é voltado para isso. Assim, até as diferenças de relações humanas são um pouco diferentes, né? O americano já é muito mais transacional, né? Como que você vai me ajudar aqui? O que no começo eu acho estranho, mas enfim, são culturas, você entende, você aprende a lidar, você aprende a navegar. Mas tem uma transparência, assim, é claro? Eu acho que é um pouco mais claro, assim. Acho que no Brasil a gente é muito mais social, as coisas são um pouco mais misturadas, assim, né? Então tem essa diferença principal que, como muito, né, do ambiente, do ecossistema que está voltado para isso, as coisas tendem a se mover num ritmo diferente, né? Porém, aquilo que a gente conversou um pouco até previamente, o Brasil, assim, o termo de qualidade, de profissional, assim, eu e meu sócio, a gente pensa muito que a gente quer contratar o máximo de brasileiro possível, porque o pensamento brasileiro ele é muito diferente, ele é muito rico, assim, sabe? Talvez diferente pro bem? Com certeza. O brasileiro, talvez porque culturalmente a gente está já, né, as ligações da cabeça são para resolver problemas, né, para a gente se virar no dia a dia, não sei. Se virabilidade. Se virabilidade. Mas exatamente, isso torna você um ser muito mais crítico, né? Talvez até uma crítica à tecnologia que faz a gente ficar um pouco menos, a gente fica mais dependente da tecnologia, né? Então o pensamento fica um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, né? Então eu acho que o Brasil tem muito potencial. Eu realmente não sei se eu posso comentar muito do ambiente de startup lá, mas pelo que eu vejo é um ambiente que está se desenvolvendo muito com o trabalho de vocês, ou outros, estou acompanhando um pouco do ambiente de startup lá. Eu
de novo, sem conhecer, mas se eu tivesse lá, eu tentaria apostar um pouco no Brasil, sim. Para cá é saturado, é um ambiente muito saturado, você está competindo com... A competição é acirrada, É acirradíssima, né? Então por isso que da própria Califórnia está se movendo muito para outros polos, né? Eu fiz uma aceleradora no Texas, em Austin, que você vê próprio Austin, Texas, já é um ambiente um pouco mais aberto, assim, na Califórnia, Bay Area, que o Vale do Silício já está um pouco mais bolha, mais difícil de entrar, né? Então acho que como dica, não sei, eu acho que você tem que seguir o que é melhor para o negócio, né? Fazer uma startup, ter um negócio, você sabe, às vezes é muito menos... Assim, a gente, glamour. a gente é grande parte do negócio, mas acho que você tem que muito mais pensar o que é melhor para o seu negócio, né? Então, talvez você tenha que te tirar um pouco da jogada e ver qual ambiente talvez seja melhor para você no futuro, né? Curto, médio e longo prazo. E a Unicamp segue ajudando aí no HD, nas bases fundamentais da formação? Sim, eu cortei. Não, eu não tive laços com a Unicamp por algum tempo, acho que no mestrado, nos primeiros anos de empresa, mas agora está sendo super legal voltar ao contato com eles. Empresa filha, né, Papaya? Oficialmente. Vambora, empresa filha. Finalmente registrei, demorei, mas registrei. Mas com certeza, nossa, a primeira coisa que eu falei pro meu sócio foi, eu quero achar a gente da Unicamp. Por conhecer a qualidade do profissional, conhecer, principalmente da mediologia, eu sei exatamente como que aquele curso está construindo os profissionais. Como eles são, né, ensinados a pensar, como são ensinados a ser pensantes, né, críticos. Isso que, ainda mais nesse momento de startup, eu acho muito importante. Arrasou. Jean, obrigada demais pelo seu tempo, por topar um bate-papo. Obrigado você. Todas as perguntas, mas achei que o papo fluido foi melhor. Que bom. Obrigado por você, obrigado por ficarem até aqui. Eu sei que eu gosto de falar, mas espero que tenha sido útil. Se alguém quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Adoro dividir a experiência, como vocês podem ver. Mas eu tenho uma gratidão enorme pela Unicamp e o que eu puder retribuir para a Unicamp é um prazer. Give back. Give back. Obrigada. Obrigado a você. Valeu.